Então, ó, a primeira coisa que a gente tem que fazer são as declarações dos objetos. Então, eu declaro da seguinte forma. Jim. Aí eu vou dar um nome para esse cara. Vou chamar de WS. Vocês vão entender por quê. As. Tem um detalhe. Antes de começar aqui a programar, eu tenho que fazer uma coisa chamada... Eu tenho que associar a biblioteca que vai me fornecer essas informações. Tá? Então, para poder fazer isso, aí eu já mostro para vocês agora, ó, a gente vai fazer isso aqui, ó. Ferramentas, referências, variação de energia. Não foi o teu não, né? Ó, esses objetos aqui, ó, são o que a gente chama de referência. Então, por exemplo, tudo que a gente está construindo com o VBA vem desse cara, vem dessa biblioteca. Tá? Outros componentes vêm daqui. Tá? Onde esse Microsoft Access Object Library, ele muda de acordo com a versão. Como a gente está usando a versão 2010, é a versão 2014. Ou 14. Se fosse a 2007, seria a 13. Se fosse a 2003, seria a 12. E assim vai. Ok? Temos um objeto também chamado OLE Automation, que é o que a gente utiliza, por exemplo, quando a gente vincula imagens. Tá? Quando a gente trabalha com imagens, por exemplo. Temos também o nosso Microsoft Office Access Database Engine Object Library, é o ACDB Object Library. Esse cara aqui, ele é uma fonte de conexão, padrão, tá certo? Bom, e aqui, ó, ele vai me dar uma lista enorme de outros objetos que são possíveis de fazer uma referência. São possíveis, não quer dizer que você vai pegar um aqui e colocar e ele vai funcionar. Tá certo? Quando é que você vai precisar acessar esse tipo de referência? Por exemplo, quando você adquirir o que a gente chama de biblioteca de terceiros. De repente você adquire aí na internet um componente de terceiro, tá? Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que existe aí, que tem, né? Tipo um componente que gera código de barras, de uma maneira fácil, tá? Que você não tem que programar, criar toda a estrutura manualmente. Então você compra de alguém que o cara criou um componente que gera código de barras. Aí você vai lá e compra. E ele vai te fornecer para você ou uma DLL ou um objeto chamado OCX. Um dos dois. Tá certo? Aí você vai fazer o quê? Vai fazer o mesmo que a gente vai fazer aqui. Você vai aqui procurar. Ó, ou você vai procurar um objeto chamado OCX ou um objeto chamado OLE. Tá? Tem esse também, biblioteca de tipo. Tá? Qualquer um desses aqui são passíveis de você localizar. Ok? Quando você localizar quem é que você quer, clica em abrir e acabou-se. Já está funcionando. Aí você já pode utilizar aqueles objetos. Tá certo? No nosso caso, agora, a gente vai utilizar um objeto que já é da própria biblioteca do Windows. Tá? Que foi instalada junto com o teu Office. A gente vai localizar ele aqui na lista, que é o Microsoft. Cadê? Aqui, ó. Ó, isso aqui tudo é ADO, ó. ADO, ó. Cada um no seu quadrado, né? Que nós estamos procurando esse cara. Dá pra ver?
Microsoft DAO 3.6 Object Library, que é a versão 3.6. Tá certo? Que é a versão atual. Tá? Aí sim, depois que você localizar o seu objeto, você clica em OK. Deixa eu ver aqui. No final fica assim, ó. Visual Basic for Application, Microsoft Access, Object Library, Ole Automation e o DAO 3.6. Ok? Beleza. Clique em OK. Agora sim, vai dar certo. Então, ó, primeiro eu tenho que declarar esse objeto aqui chamado WS as DAO. Ó, estão vendo aqui, ó? Dá para ver que ele tem aqui um tipo, como se fosse uma estante de livros. Tem 3 livrozinhos e um caidinho. Isso é a indicação de uma biblioteca, tá? Como ele é uma biblioteca, é um objeto, então todo objeto eu acesso o seu método, a sua propriedade, através do ponto. Então eu boto ponto e ele vai carregar os métodos, tá? E as suas propriedades, tá ok? Um objeto que eu tenho que carregar aqui, um método que eu tenho que carregar, chama-se workspace. Por isso eu chamei essa minha variável chamada de WS, workspace. Beleza? O que é isso aqui? Declara a área de trabalho. Declara a área de trabalho. Que sempre é carregada ao iniciar o Access. Toda vez que você carrega o Access, esse workspace já é carregado, ele já existe. Tá? Ele já existe. Utilizado especificamente por um usuário chamado admin. Ele já existe. Só que normalmente você não precisa declarar ele diretamente, porque ele já está lá. Mas quando você precisa acessar objetos, você tem que especificar em qual área de trabalho você quer acessar. Então você define a sua área de trabalho. Tá? Próximo objeto a ser declarado é o DD, que vai ser o DAO.database. Objeto armazena o DAO Database armazena, ele incorpora as características do banco de dados. Que características são essas? O tipo de banco de dados, qual é a estrutura de tabela que ele vai utilizar, qual o caminho, certo? Quais são os recursos que ele pode acessar. Então, todas as informações intrínsecas a uma base, a um banco de dados, ele acessa, tá? Então, veja que a gente está criando uma estrutura grande, né? Eu criei uma área de trabalho, um espaço. Dentro dele eu estou determinando qual banco de dados eu vou utilizar. E agora falta o principal. Os dados, né? As informações propriamente dito. Então as informações a gente declara, eu vou declarar chamando RS. Observem que esses nomes que eu estou colocando aqui são completamente aleatórios, né? Eu estou criando, poderia chamar de qualquer nome. Mas costumo sempre colocar algum nome que faça referência àquele objeto. Aí facilita sempre a minha programação. DAO.recordSet.
Então, o recorde set, o que é que ele é? É um conjunto de registros de uma entidade. Que entidade? Tabela, consulta, certo? Pode ser também um SQL, né, um script SQL, tá ok? Então, em algum local onde fisicamente aqueles dados estão, eu vou poder manipular. O que é manipular? Eu vou poder inserir, vou poder editar, vou poder consultar, vou poder excluir. Tá certo? E isso a gente consegue fazer utilizando o record set. Tá? Beleza. Já declarei, né? Já declarei. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou setar os meus objetos. Só uma observação. Quando você declara uma variável comum, você inicializa aquela variável. Não é verdade? Exemplo. Din as intas. Aí eu vou iniciar. Digo que A é igual a 2. Não é assim que a gente faz? Isso com um objeto de tipo primitivo. Com objetos que não são tipo primitivo, são objetos, eu não posso fazer isso. Eu tenho que setá-los. Então é o que a gente chama de setar os objetos. Isso serve para qualquer objeto. E aí, Cícero, como é que eu vou saber quem é o objeto? Lembre-se do princípio. Se não for um daqueles primitivos que você conhece, o que é que pode ser? Objeto. Tá certo? Mas é claro que com o tempo você começa a saber quem são os objetos. E você não vai ter mais essa dificuldade. Mas vamos lá. Primeiro objeto que eu vou setar vai ser o workspace, tá? E o workspace, eu vou setar ele com um objeto, ó, chamado DBEngine. Certo? DBEngine é um método que vai realmente manipular os dados. É esse cara que vai abrir lá o espaço em memória e vai jogar todas as referências do banco de dados para dentro dele, para que a gente possa acessar. Ok? E o workspace é o 0. Bom, por que o workspace é o 0? O workspace é o 0 porque eu estou utilizando um único workspace. Eu poderia utilizar mais de um. Então, o próximo seria o workspace 1, o próximo seria o 2, o 3 e assim vai. Eu posso usar quantos eu precisar utilizar. Mas digo a vocês que normalmente a gente trabalha apenas com um único workspace carregado em memória. Então, vai ser sempre essa linha de comando aqui. Professor, o workspace, o senhor disse que declara a área de trabalho sempre é carregada ao iniciar o access. Exato. É isso? Aí o DBEngine vai ativar esse carregamento que está lá, vai executar. Exatamente. Ele é esse cara que realmente ele vai lá e vai avisar para a memória. Memória, eu quero que você reserve uma área para esse objeto workspace, que aí o próprio sistema já entende, já sabe quem é. Tá? E ele diz, olha, cria para mim o workspace do Axis que está sendo carregado agora. Aí ele vai lá e cria aquela área. Tá? Então quem vai fazer realmente, pegar a mão na massa e construir, é o DBEngine. Certo? O DBEngine é o que a gente chama de motor, tá? É o motor do Axis. Cadê o restante aqui? Pronto. Mas como eu disse, eu estou só dando um resumido, tá? O vídeo que já está lá no YouTube, lá está mais completinho. Próximo aqui, ó. Eu vou setar o BD, tá? BD vai ser o seguinte, eu vou setar em cima do workspace.
Porque o workspace agora já é todo o arcabouço onde vai conter o meu banco de dados. Então, dentro dele, agora eu digo qual é o banco de dados que eu quero abrir. Tá certo? Aí sim, aí aqui eu vou Open Database e aqui eu coloco, por exemplo, meu banco. Esse meu banco é o caminho onde está o seu banco de dados, caminho completo, tá? c:/sistema/banco de dados.mdb, tá? É o caminho completo. Que esse meu banco pode ser substituído por uma variável, tá? Aí é uma variável do tipo primitivo, do tipo string, que na verdade é uma string, é uma cadeia de strings. E ele existe aqui, tem algumas variações, opções, mas eu vou me resumir simplesmente a colocar o seguinte: colocar o caminho do banco de dados. Normalmente você vai colocar aqui false. Para que esse false? O false vai ser o seguinte: vai ser cadê? Pronto, agora sim, false. False vai ser para que aquele banco de dados seja acessado como multiusuário. Então, eu vou permitir que vários usuários acessem aquele banco de dados. Tá certo? Então, vamos supor que nós temos aqui 5 pessoas e temos um único banco de dados, mas cada um de vocês tem o front-end, ou seja, aquela aplicação principal, que vai acessar os dados lá do servidor. Então, cada um de vocês vai, na máquina de vocês, criar um workspace, abrir um banco de dados, acessar um banco de dados, mas para que todo mundo trabalhe independente, eu tenho que habilitar essa função, dizendo que ela é false. Ou seja, eu estou dizendo para o banco que ele abre em modo multiusuário. Tá? Então, false. Dificilmente você vai querer abrir uma base exclusiva, só você. Se você fizer isso, a outra pessoa que vai conectar não vai conseguir ter acesso, tá? Porque ela vai ficar o que a gente chama de locked, ela fica travada. Pronto, o próximo parâmetro chama-se somente leitura. Somente leitura também, falso, né? E o tipo de conexão. Normalmente esse tipo de conexão aqui é onde você informa se ele vai ter senha ou não, tá? Também é um parâmetro opcional. Então, se a sua base de dados contiver senha, é aqui que vai ser inserido, tá? Isso aqui a gente vai ver depois com mais tranquilidade. E assim a gente declarou e setou o banco de dados. Quem é que está faltando? O record set. Então, record set é set, record set. O meu conjunto de registro está dentro de onde? Do banco de dados. Então, eu tenho que abrir pelo banco de dados. Ponto. Open record set. E o Open record set aqui vai abrir quem? Minha tabela. Certo? Minha tabela. E opções, aliás, esse tipo. O tipo aqui é o seguinte: você tem que dizer como é que essa tabela vai ser aberta. Existem várias opções, mas normalmente a gente abre ela do tipo Open Table. Então seria db Open Table. Por que eu abro ela do tipo Open Table? Porque eu estou pegando a tabela física que está lá na minha base de dados e estou jogando ela para dentro da memória.
assim eu consigo acessar ela com mais facilidade. Certo? Ok? Pronto. Feito isso, aí sim, eu poderia manipular os objetos. Mas quem é o objeto que eu vou manipular? Os registros. Aí sim, eu uso record set, ponto, e agora eu tenho todos os métodos que vão me permitir manipular uma base de dados. Adicionar, clone, fechar, editar, excluir. Eu posso preencher um cache, localizar, que na verdade é o famoso vai para frente, vai para trás, né? Aliás, isso aqui é só os localizar. Mas eu tenho os moves, ó, os moves. Vai para frente, vai para o último, vai para o próximo, volta. Então eu tenho todos os recursos aqui que me permite manipular diretamente uma tabela de dados, que não estou acessando diretamente fisicamente ela, eu estou acessando via memória. E quando tiver tudo ok, olha, já fiz o que eu tinha que fazer, aí sim, eu mando ele gravar. Quando eu mando ele gravar, eu dou um update, ele grava aquelas informações que estão na memória diretamente na minha base de dados. E assim você consegue fazer as manipulações. Beleza? Bom, isso aqui foi só para dar uma visão geral do DAO. E como é que é o ADO? Bem parecido com isso aqui. Muda algumas questões, mas é bem parecido. A ideia, em princípio, é a mesma. Tá certo?